Nós estamos aqui recebendo com uma imensa satisfação, imenso agradecimento as professoras Petronilha Beatriz Gonçalves da Silva e a professora Nilma Lino Gomes. Talvez seja a atividade mais importante que o Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África tenha feito até agora. A gente teve a ideia de comemorar, ou pelo menos de não deixar passar em branco, né, de celebrar e ter um momento de reflexão acerca dos 10 anos da Lei 10.639, que foi alterada pela 11.645, mas a gente continua chamando ela de 10.639 aqui entre nós, e fazer um balanço, né, pensar em balanços e perspectivas, um pouco o que foi e um pouco o que a gente imagina que venha a ser. Apesar de ambas as professoras dispensarem apresentações, eu vou apresentá-las rapidamente. Professora Petronilha, especialista em educação, relações étnico-raciais, direitos humanos, professora emérita da Universidade Federal de São Carlos. Em 2011 recebeu a Ordem Nacional do Mérito em reconhecimento de sua contribuição à educação no Brasil e pelo mesmo motivo foi homenageada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção e Igualdade Racial e recebeu o prêmio Luísa Marim da Coordenadoria de Assuntos da População Negra da Prefeitura Municipal de São Paulo. É membro de vários conselhos nacionais e internacionais, foi professora visitante em universidades na África do Sul, México, Estados Unidos, é relatora do parecer do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Foi a primeira mulher negra a ter assento no Conselho Nacional de Educação, tem muitíssimos livros e artigos publicados, inclusive alguns organizados junto com a professora Nilma, e uma vastíssima produção acadêmica, tendo participado de centenas de encontros, além de atuar como formadora, tendo participado de enorme quantidade de bancas e orientado teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica. E eu falo centenas, são centenas mesmo. Não há como não empregar essa quantidade de superlativos para falar sobre a vida acadêmica da professora Petronilha, que certamente tem dado uma contribuição central para a área da qual tratamos hoje, ou seja, a introdução de temas relacionados às contribuições africanas para a formação da sociedade brasileira e a superação das situações de segregação racial resultante de um conjunto de fatores históricos e culturais. Professora Nilma Lino Gomes, especialista em educação, doutora em antropologia pela USP, orientada pelo professor Kabengele Munanga, que nos honra com a sua presença também, com quem escreveu o livro O Negro no Brasil de hoje. Professora do Departamento de Administração Escolar da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora geral do Programa de Ações Afirmativas da UFMG e do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Relações Raciais e Ações Afirmativas. Portanto, ninguém mais habilitada do que ela para falar sobre temas relacionados à implementação da Lei 10.639, quando foi alterada, né, pela Lei 11.645, quando foi acrescentada a obrigatoriedade de ensino de História e Cultura das populações indígenas. Atua como formadora de quadros, tendo participado de muitíssimas bancas e orientado várias teses, dissertações e trabalhos de iniciação científica. Tem vários livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, versando principalmente sobre as relações étnico-raciais, formação de professores e prática de ensino. Sua tese de doutorado foi publicada com o título Sem Perder a Raiz, Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade Negra, e é realmente impressionante o volume da sua produção intelectual, ainda mais considerando que tem uma atuação política e administrativa também intensas, né? Haja visto o fato dela ter sido empossada como reitora da Unilab, né, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e a gente até, eu falei para ela que quando eu descobri que ela era reitora da Unilab, eu comecei a ficar nervosa, porque eu não estava mais apenas recebendo a colega
com essa carreira admirável, mas além disso, né, era uma autoridade do mais alto escalão. Então nada podia dar errado para recebê-la. Nós agradecemos, nós do Núcleo, agradecemos profundamente as professoras por terem aceitado o nosso convite para participar dessa mesa, que visa marcar os 10 anos da promulgação da Lei 10.639, que teve, né, o alcance ampliado pela sua reformulação em 2008, que a transformou em Lei 11.645, com a inclusão do ensino de História e Cultura das populações indígenas, e que representou um momento importante na direção da construção de uma sociedade mais igualitária e justa, tendo como pressuposto que o investimento na educação de qualidade para todos é um caminho para que alcancemos isso. Então, feito eu disse, eu acho que esse é um momento chave para nós do Núcleo. Agradecemos a presença de todos vocês, porque uma das coisas que nós estamos nos empenhando justamente é em dar subsídios e discutir a questão da educação e de habilitar da melhor forma possível os professores para replicarem, né, os conteúdos ligados à história da África e cultura afro-brasileira. Nós conversamos, nós três, antes de começar a mesa, como é que a gente estava aqui, complicada a minha situação, porque a quem eu vou dar a palavra primeiro, né? E num acordo de damas, nós achamos que, apesar da magnífica reitora ser a autoridade maior na mesa, a professora Petronilha, como mestra de todos, vai dar o início da palestra. Ela, diz a professora Petronilha, ela é uma mulher magnífica. Então. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço o convite que a Marina fez. Esse é um momento, este ano, né, em que por todo lado, sejam as faculdades, os grupos de pesquisa, Câmara de Vereadores, professores, movimento negro, estão todos se movimentando e perguntando aonde chegamos com a Lei 10.639 e para onde temos que ir. É claro que essas questões não são questões que uma pessoa responda, que uma pesquisa responda. Me parece que necessita a participação de toda a sociedade, né? Estudantes, pais de alunos da escola básica, as comunidades e, evidentemente, nós, professores e pesquisadores. Então, eu agradeço a presença das pessoas que vieram aqui compartilhar conosco essa noite, e se tratando do dia 19 de abril, eu vou começar com palavras de Marcos Terena, né? Quando lá das reuniões preparatórias para a Conferência Mundial foi coletado, né, a Joselina e o Amauri coletaram a seguinte fala dele: temos de levar adiante as conquistas necessárias para assegurar os direitos básicos, direito à vida, à dignidade e o direito de ser o que somos. Temos que reconhecer e ensinar que os índios e os negros não desapareceram, apesar de todo o massacre existente. Não desapareceram por causa da cultura e da espiritualidade. Educar as futuras gerações para que a gente passe realmente a construir uma sociedade com mais condições de a gente poder ter essas diferenças e que elas não possam significar separação e ódio. Eu penso que essas palavras de Marcos Terena mostram o que moveu o movimento negro durante todo o século XX,
e também o movimento indígena, na sua luta por direito à educação, entre outros direitos, né? Por respeito e direito à educação e respeito numa sociedade que se diz democrática, direito a uma educação que não pretenda assimilar todos a uma visão de mundo que lhes seja adversa. Então me parece que o grande desafio que nós temos com a implantação da Lei 10.639, não é que modificou a Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, isso que é importante que a gente tenha presente, não é simplesmente a 10.639 uma política curricular, ou diferente do que algumas pessoas pensam, ela não incide somente sobre a população negra, fortemente sobre a população negra, claro, porque ela é uma política curricular que visa o reconhecimento da história e da cultura dos africanos e dos afro-brasileiros na Constituição da Nação Brasileira. E como e isto deve ser feito por todos os brasileiros, porque a Constituição Nacional diz que todos nós temos que conhecer as raízes, as diferentes raízes que constituem a cultura brasileira e que constituem a história brasileira. Então, o grande desafio, no meu entender, que ela põe é o seguinte: olha, esse tal de diálogo de culturas que se fala tem que de fato acontecer, mas sem que haja um sentimento, não é nem mesmo uma visão de que haveria uma cultura que seria preponderante, ou que deveria preponderar, e de que haveria histórias que seriam mais importantes ou significativas. Então vocês veem que não é extremamente complexo o desafio que nos põe a 10.639. Quer dizer, não são simplesmente novos conteúdos, não é nova postura diante da vida do mundo, diante das pessoas. E a gente tem que se perguntar como é que as culturas se comunicam, como é que eu aprendo de outras culturas, como é que nós aprendemos a partir de outras culturas. E a gente aprende, eu costumo dizer, inclusive se a gente for para os grupos chamados populares, como é que as pessoas vivem nas comunidades que se chamam de populares, como é que elas vivem e convivem, como é que elas aprendem umas com as outras. Talvez a gente, talvez não, eu tenho certeza que nós vamos ter melhores recursos para trabalhar justamente o que a Lei 10.639 nos propõe. Então é um trabalho para todos e para cada um. Não é por acaso que diferentes grupos, diferentes setores estão interessados em se perguntar aonde chegamos com a Lei 10.639. E onde a gente precisa chegar? Eu penso, vamos ver se vai dar certo, o meu propósito na fala de hoje é que a gente possa, em conjunto, acho que vai haver um momento em que vocês também vão se manifestar, vocês não serão só ouvintes, né? Que se ponha em discussão qual é o alcance dos objetivos da educação das relações étnico-raciais. Aonde nós chegamos e aonde temos que chegar se queremos construir uma sociedade
realmente democrática. É claro que a gente, e cada um de nós, sabe que condições existem, né? Seja porque somos professores e trabalhamos nas nossas salas de aula, seja porque trabalhamos em pesquisas junto à comunidade, seja porque somos militantes de um movimento social e, portanto, estamos lá no meio onde as coisas fervilham e acontecem fora da escola, porque todos nós temos a ver com isso. A Câmara de Vereadores de Salvador realizou uma audiência pública justamente para discutir a Lei 10.639, se perguntando o que faz uma Câmara de Vereadores, se é representante do povo, essa Câmara de Vereadores tem alguma coisa a ver com isso. Então, o que nos cabe fazer? E creio que essa pergunta que a Câmara de Vereadores colocou foi uma pergunta importante. Quem vai avaliar a implantação da lei? A quem cabe avaliar? Que participação deve ter toda a população, tem que ter participação. Essa lei não diz respeito somente aos professores e a estudantes, ela diz respeito à comunidade negra, então a comunidade negra tem que participar da avaliação. O movimento negro, sim, ela existe, né? Ela foi gerada durante um século, então o movimento negro tem que participar da avaliação. Os pais das crianças, dos adolescentes têm que participar da avaliação. Os estudantes têm que participar da avaliação. Enfim, a sociedade tem que avaliar. Eu não estou passando adiante a responsabilidade nossa de pesquisadores, mas eu estou dizendo que não cabe unicamente a nós avaliar. Uma sociedade inteira precisa. E nós temos que ter reuniões como essa, como aquela que aconteceu em Salvador, como tantas outras que estão acontecendo no Brasil afora, para dizer quais são os critérios que nós temos, que nós vamos estabelecer, para dizer que nós temos êxito. Quais são os instrumentos que nós podemos ter para dizer que nós estamos alcançando ou não? Quando é que a gente vai pôr em diálogo toda essa gente que tem que participar da avaliação? Em que circunstâncias isso pode acontecer? Vocês veem que parece que eu vim mais do que dizer, olha, aconteceu e não aconteceu, talvez vocês estejam perguntando, a gente está querendo saber se ela acha que se foi implantado, se foi ou não foi implantado, se os objetivos foram alcançados ou não foram alcançados. Então eu já vou responder, foram e não foram. Tá? Foram, dependendo ainda, com muita frequência, de iniciativas de professores, individualmente. Em alguns casos, de grupos de professores numa escola. Se tratando do ensino superior, muitas vezes por iniciativa dos estudantes. Mas, entretanto, e a professora Nilma tem muito mais dados, porque ela coordenou uma primeira importante avaliação em âmbito nacional. E se a gente for ver, mas e as instituições assumiram como uma política institucional? Os planos políticos pedagógicos das escolas do ensino básico assumiram? As nossas universidades, eu não tenho nenhuma pesquisa fazendo esse levantamento, mas todas as experiências que eu conheço, as universidades que incluíram em seus currículos disciplinas em resposta à Lei 10.639, dependeu de iniciativa individual de professores. Né? Seja de um professor, ou de dois, ou de três, que foram lá para o conselho
Se trata de para o conselho, enfim, de curso, se trata de um professor muito respeitado e prestigiado, então vamos deixar. Se trata de um professor que briga muito, então para a gente brigar menos vamos deixar. Mas em muitos casos ainda é uma concessão. As pessoas, quando eu digo as pessoas, não são pessoas individualmente, por isso que eu digo sim e não. A gente está sim avançando, não se pode dizer que não tenha, e a Nilma vai me dizer se eu tenho ou não razão, mas por outro lado, há muitas coisas que a atravancam. E uma das coisas, sem dúvida alguma, é o mito da democracia racial. O mito da democracia racial é não sei se é mas é um dos grandes atravancadores. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana está desconstruindo o mito da democracia racial ou está construindo um novo contorno e uma nova forma de expressão? Essa é uma pergunta fundamental, que a gente tem que se fazer e prestar atenção até na forma como a gente ensina a história e cultura afro-brasileira e africana. De que forma eu ensino? Eu estou confirmando, estou dando uma nova tintura ao mito da democracia racial, porque vocês veem, são 500 anos, nós estamos começando a briga há 10 anos. E tem 500 anos vamos dizer assim, de um como fazer para acomodar este mito, como ter novos contornos. Então isso é fundamental, uma pergunta que a gente tem que se fazer. Estamos desconstruindo este mito ou nós estamos dando novas configurações? Vocês lembram dos PCNs, com a pluralidade cultural, que todos nós vibramos quando surgiu. Eu lembro que a ocasião, o Walter Silvério, da minha universidade, estava no exterior. Quando ele voltou e leu, um dia ele chega na minha porta, da minha sala, e diz assim, mas isso aqui é o novo discurso da democracia racial. Acabei de ser a mesma coisa em outra oportunidade, e isto é o novo discurso da democracia racial. E o que nós estamos fazendo nas nossas pesquisas, nas disciplinas que ministramos, e na convivência com as pessoas, porque não é só na sala de aula, é no dia a dia. Que me adianta eu ensinar história e cultura afro-brasileira e africana e sair da sala de aula, passar pelas faxineiras e não dizer boa tarde ou bom dia? Eu estou fazendo exatamente aquilo que a democracia racial quer. Ora, se eu estou partindo de história e cultura afro-brasileira e africana, a outra pessoa, quando eu passo por ela, eu reconheço a sua presença. A gente não diz bom dia, boa tarde, por simples mecanismo. Quando eu olho para uma pessoa e digo bom dia ou oi, eu estou dizendo, olha, estou te vendo, eu estou reconhecendo em ti uma pessoa. Agora, que me adianta estudar, ensinar geografia, enfim, história da África, cultura africana, e cruzar com as pessoas e não olhar as pessoas, ou sorrir, quer dizer, fazer algum gesto que diga, eu te reconheço. Então, eu estou ensinando história e cultura africana não com bases no pensamento e na cultura africana. E se eu estou fazendo isso, eu estou dando uma nova modelagem ao discurso da democracia racial. A educação étnico-racial, né, que é vamos dizer assim, que deveria ser o fruto desse ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ela exige de nós pedagogias antirracistas. E como vai dizer lá o James Banks, né, o pesquisador do multiculturalismo e educação nos Estados Unidos, e uma pedagogia da equidade.
o James Banks diz, não dá para aceitar ou para acreditar que porque os alunos têm uma visão de mundo diferente, porque os alunos falam uma língua diferente, porque eles têm um jeito diferente de ser, que isso seja julgado como que eles sejam julgados como inferiores. Quer dizer, se assim a gente está julgando, a gente não está sabendo estabelecer o diálogo entre as culturas, que é fundamental no parecer do Conselho Nacional de Educação, nas diretrizes curriculares, né, do Conselho Nacional de Educação, que se origina em parte na Lei 10.639. E, evidentemente, é uma questão de que valores nós estamos trabalhando. Eles orientam para quê? E, novamente, que critérios nós precisamos construir para avaliar a Lei 10.639, e é claro que a lei, nos termos das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que constam do parecer 3/2004 do Conselho de Educação. E para fazer este movimento, inclusive de avaliação, eu penso que, entre outras perguntas e algumas questões que se põem, para que se desconstrua o mito da democracia racial, não simplesmente acomode, a gente tem que se perguntar, por exemplo, por que muitas pessoas ainda têm medo de pronunciar a palavra negro, diante dos negros, é claro. Porque quando não há negros em sua presença, a gente sabe porque os amigos não negros dizem, eu não vou te repetir o que eu ouço nos meios, obrigada, nos meios, digamos, brancos. Por que as pessoas têm medo de dizer? Em parte, né, e aí o pessoal da história explica melhor do que ninguém, vocês sabem que negro era a forma pejorativa, todo mundo sabe disso, de se dirigir aos escravizados e libertos. Tinha um sentido pejorativo. E o que fazem os negros? E o que faz o movimento negro consolida? Positiva a palavra negro, somos negros sim, gostamos de ser negro e daí. Mas, entretanto, o mito da democracia racial cria o desconforto. Por que alguns de nós professores se recusam a pensar e aplicar pedagogias antirracistas? Quer dizer, as tais pedagogias da equidade têm a ver com pedagogia antirracista. Por que a gente não enfrenta? Não é fácil, não são processos fáceis e geram, é claro, reações dos próprios estudantes. E por que o estudo de história e cultura afro-brasileira e africana são indispensáveis para que se construam, e também dos povos indígenas, é claro, para que se construam essas pedagogias antirracistas? Quer dizer, nós temos que conhecer, porque a história dos negros e a história dos povos indígenas, elas são centrais na construção do Brasil, elas são centrais, elas são centro. Mas o que a gente tem como centro ensinado ainda hoje? É a história a partir da visão do Ocidente, que exclui e considera menor essa história. Mas essa história, ela é central. Tanto ela é central que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional corrige um erro, quando diz, olha, nós temos que estudar a história dos africanos e dos afro-brasileiros. Outro problema que se põe, no meu entender, e nós conversávamos sobre isso, é que na nossa formação de professores, parece que nós não somos, eu vou dizer assim, estimulados
a ler os textos legais. A gente até lê quando está fazendo a licenciatura. Mas depois que a gente se forma e vai para as salas de aula, quem diz para a gente o que tem que fazer, o que contém os textos legais é o coordenador pedagógico, é o supervisor. No nosso caso do ensino superior, os coordenadores de curso, talvez os nossos colegas do conselho. Quantos de nós lê os textos? Quantas pessoas já leram as diretrizes curriculares nacionais do parecer 3 do Conselho de 2004 do Conselho Nacional de Educação? Quando a gente faz essa pergunta, as pessoas não leram. Muitas vezes pessoas sérias, formadoras de opinião, bons pesquisadores, dizem coisas e esta lei é incompleta porque ela, essa é o que mais se ouve, mas não é a única. Esta lei é incompleta porque ela não trata da educação superior. Aí a gente pergunta, mas tu já lesse o parecer? As pessoas arregalam os olhos. Quer dizer, uma grande desinformação também sobre o papel dos pareceres do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação tem uma função central dele, é interpretar e criar condições para que os artigos da Lei Maior da Educação Nacional possam ser executados. É isso que ele faz. Então, se existe lá um artigo 26A e existe um longo parecer do Conselho para executá-lo, porque isso é função nossa de professores, eu tenho que conhecer. Mas não, a gente sabe de ouvido. Então, é uma questão da nossa formação, que eu acho que a gente tem que esperar. Se a gente pergunta também já entre as pessoas, quantas pessoas já leram a Constituição Nacional? Ah, é muito chato de se ler. É, realmente, não é um poema, não é um romance, mas são os nossos direitos. Né? A gente tem que conhecer, não precisa saber decor como os advogados, mas não é só para os advogados. E além do mais, os advogados podem ler e interpretar de uma maneira que não seja conveniente. A gente pode também pitacar, porque essa Constituição não é para os advogados, é para todos os cidadãos brasileiros. E outro ponto, no meu entender, que dificulta a implantação da Lei 10.639, e de certa forma eu venho anunciando isso, é que há um choque de projetos de sociedade nessa implantação. Nem sempre os projetos dos professores é o mesmo projeto que a política curricular propõe. Então, grande parte das dificuldades, no meu entender, de alguém que vem observando, né, não tem uma pesquisa sistemática, até nem sei como faria isso, sobre esta questão. A gente sabe, todos que estão aqui que são professores, que nós conduzimos o ensino de acordo com a nossa visão de mundo, de acordo com as nossas perspectivas e de acordo com o nosso projeto de sociedade. Se no meu projeto de sociedade só devem chegar à universidade pessoas das chamadas elites, eu até posso aceitar um aluno indígena ou um aluno negro, mas eu não vou me empenhar com aquele aluno. Eu já vou começar dizendo que ele tem déficits. E eu não me sinto absolutamente responsável pelo que ele aprender e não aprender. Quer dizer, essa visão de mundo vai conduzir, inclusive, o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas. Qual é o projeto de sociedade? A Lei 10.639, ela corrige uma distorção. Existe uma história central na construção desse país, que é a dos africanos, que foram trazidos obrigados para cá, e a dos brasileiros. Todos os brasileiros têm que conhecer todas as histórias. Então, já que não conhece, já que ninguém toma a iniciativa, já que os professores não tomam essa iniciativa, então precisa de uma política
pública. A Christiane Taubira, que hoje é ministra da Justiça na França, que foi autora em 2001 da lei que estabeleceu em que a França reconhece o tráfico e a escravidão como um crime, né? Um crime hediondo contra a humanidade, e que isto deve ser ensinado para que não se repita. Diz a lei francesa, diz ela assim, olha, o mais difícil de se aplicar e concretizar são as leis que dizem respeito à educação, que dizem respeito ao ensino, porque elas mexem na estrutura da sociedade, elas mexem nos projetos de sociedade. Então, quando a gente está ensinando na perspectiva do parecer do Conselho, na perspectiva do movimento negro, na perspectiva do movimento indígena, história e cultura dos povos indígenas, história e cultura dos negros, dos africanos, nós estamos trazendo um outro projeto de sociedade. Um projeto de sociedade e as ações afirmativas que vêm, não vou entrar por aqui porque senão só eu vou ficar falando. O que é? Um projeto de sociedade em que toda a população brasileira tenha direito a participar dos níveis de decisão dos rumos da sociedade. Ora, numa sociedade que se vê elitista e que se constrói excludente para que apenas um grupo continue mantendo o controle da sociedade, é isso que está em questão. E grande parte, certamente, do que não ainda aconteceu, vamos dizer assim, em termos de história e cultura afro-brasileira e africana, é este choque de projetos de sociedade que se põe. E querendo ou não, nós professores temos muito poder, né? Nós temos o poder da avaliação. A gente pode ser muito democrático, muito tudo, mas se a gente resolver que um aluno vai ser reprovado por 3 décimos, o poder é nosso, ninguém tira esse direito. Quer dizer, a relação pedagógica já é desigual porque nós temos a garantia desse poder, né? Tanto eu costumo dizer para os meus alunos, e eu quando me ponho na condição de aluna, sempre aconteceu isso. A gente gasta bom tempo que a gente podia estar estudando, criando, a gente passa em cada disciplina descobrindo o que o professor quer que eu diga e como ele quer que eu diga. Pelo menos a metade do tempo é esse que a gente pediria. E os alunos, os estudantes, todos nós, em cada disciplina aprendemos muito mais do que nós demonstramos nos trabalhos, porque nós só demonstramos aquilo que os professores querem, porque eles têm o poder de dar a nota, eles têm o poder de decidir a vida, a progressão da gente naquele estudo. E vocês veem, parece uma coisa tão simples ensinar história, ensinar cultura, mas isso também está em questão. Bom, e tudo isso resulta do projeto pedagógico. E de certa forma, como está vendo, a história e cultura afro-brasileira e africana quer novos significados sobre a história do Brasil, sobre a história das pessoas negras, sobre o significado da cultura na vida das pessoas. Então vocês se dão conta do quanta coisa a gente tem que mexer para a gente conseguir aquele resultado muito exitoso. E por isso eu penso que diante dessas dificuldades, não sei se dificuldades, acho que não é bem a palavra, mas diante dessas situações, nós temos sim que discutir, mas quais são os critérios para dizer que nós estamos sendo exitosos? Vocês veem que não é só os alunos terem boas notas, não é, mas é o projeto de sociedade estar sendo abalado e reconstruído.
E vocês veem e cada vez tem mais coisa, né? A gente tem que ter, portanto, muita paciência, estar muito alerta, ter a capacidade, que eu não sei de onde é que a gente tira, porque a gente vai estar inventando, de colocar os diferentes projetos de sociedade em diálogo e não em supremacia de um sobre o outro. Esse é um desafio enorme. Não é que todo mundo tenha que ter o mesmo projeto, mas todo mundo tem que ter o direito de expor o seu. E os diferentes projetos têm que dialogar, porque em alguns pontos as pessoas vão ter que aprender, eu não encontrei ainda outra palavra, mas a negociar. Eu acho que não é a boa palavra, mas eu também não achei outra ainda. Então, no meu entender, um dos objetivos centrais do estudo de história e cultura afro-brasileira e africana é as pessoas, a partir da sua cultura, do seu ponto de vista, aprender a conversar com os outros e encontrar o que vai ser comum para todos, sem que nenhum se submeta, ou porque gritou, ou porque é mais poderoso, porque alguns de nós é mais falante, às vezes se impõe porque é mais falante, né? Outros gritam e aí todo mundo fica quieto porque não quer ouvir grito. Não é isso. A gente tem que desconstruir e reconstruir muitas coisas. E também vem, assim como aquela história, por que eu penso, por que eu não pronuncio a palavra negro, o que a gente pensa da África? O que a gente pensa das relações Brasil-África? Esse é um assunto que a nossa magnífica entende, ou está começando a entender, né? A gente está pondo muita esperança nessa presença dela para desencadear, não que a gente não vai querer que ela sozinha faça tudo isso. E, aliás, a responsabilidade de todos nós poder apoiá-la e ajudar. O que é isso, a relação Brasil-África? Que relação é essa? Nós não podemos repetir nenhum tipo de relação internacional das que nós conhecemos até hoje. Nós temos de criar outra. E que criação é essa que nós temos que fazer? Me parece que para ensinar história e cultura afro-brasileira e africana, uma referência central são as africanidades, não é? E aí se põe, volto a repetir, a problemática do diálogo entre as culturas, do diálogo interreligioso, que é um diálogo entre culturas. E aqui aparece como interreligioso por um fato muito simples, porque a partir das africanidades, a partir da visão de mundo africano, o que nós chamamos de religião, que eu vou chamar de espiritualidade, está presente no dia a dia e não é separado da vida. Não há um momento em que as pessoas se retiram, bom, agora eu vou ser religioso. Né? Para explicar o que eu digo, né? Uma vez eu assisti na igreja um padre fazendo sermão e dizia assim, e ele concluía com esta frase brilhante: aqui dentro somos todos irmãos. O que a gente entendia? Saiu na porta da igreja, a gente saía da pontapé uns outros, mas aqui dentro nos comportamos. É lógico que a visão de raízes africanas, já sei que também dos povos indígenas, não é essa. A espiritualidade faz parte da vida do dia a dia. Bom, aí vem questões como esse, e vem cá, e o que é a oralitura? O que isso tem a ver, mas se isso é um dado importante da cultura africana, da cultura indígena, como é que a gente trabalha? Nós não sabemos, quer dizer, alguém há de saber. Eu, por exemplo, não sei. E me preocupo de como valorizar
não esquecendo nunca de jeito nenhum que eu não estou substituindo o domínio da língua escrita. A gente não pode esquecer que língua escrita é poder. Ou a gente escreve bem, ou então a gente vai se dar mal, tá? Eu costumo dizer para os meus orientandos, ou vocês escrevem bem, vocês podem até receber o título de doutor, mas nunca vão conseguir um financiamento, porque não vão escrever um projeto de direito, não é? Então, sem esquecer nunca que língua escrita é poder, as culturas estão conversando. Bom, para eu adiantar um pouco mais, então eu trago agora, a partir das africanidades, alguns textos rápidos para dar uns traços como esse. O diálogo verdadeiro supõe o reconhecimento do outro na sua identidade, na sua alteridade, né? Aquilo que faz dele que seja reconhecido como próprio e naquilo que ele é diferente de mim, porque ninguém é igual a ninguém, né? Mesmo quando a gente está dentro do mesmo grupo étnico-racial. E como eu estou querendo dizer que a Lei 10.639, ela visa criar condições para que todos exerçam poder de decidir os destinos da sociedade. Então vejam o que diz o Zerbo sobre o que seria o poder a partir das africanidades. O poder não é de uma pessoa sobre outras. Quanto mais o poder é distribuído, mais ele é forte e cresce. O poder é como um ovo, se apertá-lo, quebra-se na tua mão. Se não o seguras com firmeza, pode escorregar, cair e quebrar-se. Então é preciso exercer o poder sem excesso de severidade, tampouco frouxamente. É uma imagem profunda que compara o poder a um ovo que traz o germe da vida. E efetivamente aquele que detém o poder detém a vida das pessoas. E no meu entender, o que vai fazer a educação das relações étnico-raciais, que deve fazer o ensino de história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, que deve chegar, é que, sendo todos nós respeitados, cada um na sua especificidade, nós aprendamos a compartilhar o poder e a traçar os destinos da sociedade. Espero ter de alguma forma contribuído e espero que a partir dos nossos debates e da fala da Nilma, a gente possa, quem sabe, já deixar traçados alguns critérios para avaliação dessa lei. Quem sabe a gente aí combina, a gente traça, olha, vão ser tais os critérios, e aí a gente combina, e a Marina, daqui a um ano, nos chama e diz assim, o que a gente fez com aquilo? O que cada um de nós, no lugar em que nós estamos, nós fizemos com aqueles critérios lá que a gente tentou levantar naquela noite. Obrigado. Obrigada, Petronília. Eu passo diretamente a palavra à professora Nilma, depois a gente vai abrir para um debate com vocês. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer ao convite do Núcleo de Pesquisa Brasil-África, agradecer à professora Marina, que gentilmente nos convidou, né, Petronília? A minha professora Petronília, agradecer à professora Rosângela também, e a todos os integrantes do Núcleo por esse momento aqui, por esse auditório tão bonito, né? Cada um que entrava eu ficava encantada, cada uma, e agradecer a presença de todos vocês aqui para nos escutar. Eu acho que é uma grande responsabilidade falar numa mesa com
a professora Petronília, que nem preciso dizer o tanto que ela é uma referência para nós, e Petro, você sabe disso. E eu fico muito feliz por ser amiga da Petronília há tantos anos, né? Então é a nossa Petro, que tanta contribuição tem trazido para o Brasil e para outros países na discussão da educação das relações étnico-raciais. Eu também fico muito feliz porque vejo nesse auditório tantas pessoas queridas, tantos amigos, amigas, colegas de trabalho, e também a responsabilidade de ter o Kabengele me ouvindo aqui sentadinho na minha frente, né, que sempre vou aprender com o Kabengele, e é um prazer também tê-lo aqui. O professor Wagner foi da minha banca de qualificação, aprendi muito com ele na USP, aqui na antropologia, e colegas aqui. Se eu for nomear a todos e a todas, eu vou ser injusta. E agradeço também a presença da Matilde Ribeiro aqui, que está representando a CEPIR São Paulo, né? Então, em nome dessas pessoas que eu nomeei, sintam-se todos meus amigos e minhas amigas homenageados também, e as outras pessoas que estão aqui. Eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões, né, sobre o tema dessa mesa. Acho que daqui a um ano, talvez, né, Petro, eu traga mais elementos da minha experiência Brasil-África agora na Unilab, e uma experiência muito diferente de tudo que já fiz até agora na minha trajetória acadêmica e profissional, e de também tremenda responsabilidade. Eu organizei a minha fala, então, em 5 pontos que eu gostaria de compartilhar. Primeiro seria o que entendemos por educação das relações étnico-raciais no contexto da Lei 10.639 e seus desdobramentos, e que a Petronília já falou muitos aspectos, acho que só vou contribuir com alguns outros. O outro é o contexto em que se configuram essas relações étnico-raciais. Um outro ponto, os sujeitos responsáveis pela sua existência. O outro, quarto, seria os resultados da pesquisa que a Petronília mencionou, que eu coordenei em nível nacional sobre a implementação dessa alteração da LDB. Vou trazer só alguns pontos, claro, não teremos tempo para esgotar o assunto, mas eu acho que no momento de pensar perspectivas e desafios, é interessante que saibamos alguns resultados de mapeamento, não seria um mapeamento, mas de um levantamento e algum trabalho de campo em nível nacional, que é o que a pesquisa nos trouxe. Esses livros já estão publicados, são de distribuição gratuita, estão com o Ministério da Educação, que segundo a Secadivo serão distribuídos. E os desafios que eu penso, para além daqueles que a professora Petronília já apontou, os desafios trazidos pela Lei 10.639 de 2003. Então são 5 pontos que eu quero compartilhar com vocês então nessa tarde. O meu primeiro ponto, então, que nós entendemos por educação das relações étnico-raciais, nesse contexto dessa legislação que altera a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, eu diria para vocês que há 2 fatos que eu considero marcantes, não só eu, mas pesquisadores do tema também, 2 fatos que nós temos considerados marcantes e responsáveis pela atual visibilidade. Eu vou chamar de uma visibilidade emancipatória da questão étnico-racial na educação brasileira. E aqui estou pensando especificamente na educação, mas nós podemos pensar também em outras áreas, no jurídico, nas mídias, no mercado de trabalho, né? E que esses fatores, eles têm um marco na minha perspectiva, que é a partir dos anos 2000, que a gente tem um momento de maior visibilidade, eu vou chamar de uma visibilidade emancipatória, onde a questão étnico-racial começa a chegar numa outra forma, de uma outra perspectiva, e vozes que antes não eram ouvidas começam a ser muito mais ouvidas na sociedade brasileira, inclusive para o campo do debate e do embate político e acadêmico e ideológico. Eu diria que esses 2 fatores são a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, né, que Petronília já mencionou, discriminação racial, xenofobia e discriminações correlatas em Durban, em 2001, esse foi um marco. E o outro marco, eu diria que foi a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pela Lei 10.639 de 2003, né, depois 11.645 de 2008, com a inclusão de 2 artigos, o 26A e o 79B.
e nós conversávamos, Petronília, Marina e eu, de que o que essa alteração faz é alterar a nossa lei de diretriz e base. E ainda por uma questão de ordem simbólica, inclusive, nós falamos da Lei 10.639, falamos da 11.645, mas acho que com o passar do tempo nós vamos nos acostumar a falar da LDB, né? E da LDB alterada porque é essa lei que está valendo, né? Essa é a lei da educação nacional e sistemas de ensino, estados, municípios, DF, universidades, né? Elas vão cumprir essa lei. Seja a universidade pensando na formação de professores, seja a educação básica com tudo que implica a educação básica. Então são dois fatores que eu acho que são marcantes e responsáveis por isso aqui que eu estou chamando de uma visibilidade emancipatória da questão étnico-racial na sociedade brasileira e na educação brasileira nos últimos anos. E ambos contaram com a participação intensa do movimento negro, e eu tenho chamado nas minhas pesquisas, nas minhas últimas pesquisas, eu tenho discutido dessa presença do movimento negro como um sistematizador e um articulador de saberes construídos pela população negra ao longo dos anos e também um produtor de novos saberes sobre a questão étnico-racial, sobre o racismo e também sobre uma releitura da África na sociedade brasileira. E essa luta do movimento negro, uma luta que tem construído, que Petronília já chamou a atenção, outras pedagogias, né? Novas pedagogias e outras pedagogias. Bom, e é então a partir dessa alteração que acontece na LDB que o Conselho Nacional de Educação então vai desencadear todo um processo de regulamentação, que também já foi falado aqui, que é o parecer, o 3 de 2004, a resolução 1 de 2004, que vão instituir essas diretrizes curriculares nacionais, que hoje as escolas têm que se adequar os seus currículos nessa política curricular, e cuja relatora foi a professora Petronília, como todos sabem. Em decorrência desse parecer, dessa resolução, também temos um plano nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E ainda muito poucos conhecem o plano. O plano traça diretrizes, ele traça metas, ele vai da educação infantil até o ensino superior, ele fala de todos os níveis. Então, muitas vezes, quando escutamos aquela afirmação de que mas a 10.639 é muito restrita, etc, etc, olha, vamos entender, ela é uma alteração da lei maior, que exige, então, outras leis que a complementem, outros textos legais que normatizem e a complementem, e daí sai um plano. Ou seja, aquilo que está ali é desencadeador de uma mudança radical, que se propõe radical, pensando na situação da questão racial no Brasil, né, na própria estrutura do sistema de ensino brasileiro. E isso é para o público e o privado, não é isso? Não é só para a rede pública, é para o público e o privado. E na hora que vai impactando, impacta a educação superior, não somente a graduação e a formação de professores, mas a pós-graduação também, a produção de pesquisas. Então é para a gente entender como que um caráter impulsionador de mudanças, né, que surge a partir do que poderia parecer algo muito simples na alteração, mas não é simples, porque essa alteração é expressão de um histórico aí de lutas, de reivindicações e de demandas, né, e que tem protagonistas políticos, atores políticos que, organizando, sistematizando saberes, conhecimentos, acúmulos, experiências, tensionam o próprio Estado brasileiro, não é isso? A uma postura, a uma tomada de posição. E, ao tomar posição, construir políticas públicas. Então, é nesse processo que nós temos vivido nos últimos 10 anos. Por isso, eu particularmente não sou adepta da leitura de que nada mudou. Tenho escutado isso por aí. Eu não sou adepta da leitura de que ao longo desses 10 anos nada mudou. Mudou sim. A mudança pode não estar à altura da radicalidade da demanda, não é isso? A demanda é muito mais profunda, o gap é muito mais profundo, mas que nós temos alterações e mudanças que vêm acontecendo ao longo dos 10 anos, tem. Para que elas se radicalizem mais, a mesma força propulsora que fez com que a existência inicial, né, isso, da alteração acontecesse, é a mesma força propulsora que vai continuar estimulando, cobrando por mais mudanças.
inclusive na implementação, não é isso? Dito isso, nesse esteio dessa visibilidade emancipatória que eu estou chamando aqui, nós temos também outras ações que foram acontecendo. Claro que eu não estou falando aqui que essas ações são por causa da alteração da LDB, mas que essa alteração da LDB, ela veio num contexto da sociedade brasileira, um contexto de ordem de mudanças na própria política federal, do governo federal, da luta dos movimentos sociais, das cobranças internacionais e dos acordos internacionais que o Brasil vai construindo, vai fazendo, de pressões internas, que nós vamos ter uma mudança na própria estrutura do Ministério da Educação, quando é criada uma secretaria responsável pelas questões da diversidade, digamos assim, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que posteriormente ganhou um I de inclusão, que é a SECAD e virou SECADI, isso em 2004, e nós tivemos na esfera do governo federal a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial em 2003, a CEPIR, e a partir daí uma série de outras estruturas de ordem semelhante em estados, municípios e DF também foram se construindo. E esse tipo de estrutura dialoga com as estruturas ligadas à esfera mais educacional, é isso? E muitas vezes tensiona, inclusive, com as esferas educacionais dentro dos próprios estados, municípios, DF, governo federal. Então, para entender um pouco que esse contexto de 2000 para cá, a gente tem sim uma mudança acontecendo, que não é só em relação à questão racial, é também em outras áreas, em outros setores, mas aqui eu estou pensando especificamente nas questões étnico-raciais e chamando atenção para um protagonismo desse movimento negro, muitas vezes grupos anônimos, muitas vezes pessoas anônimas, outras vezes pessoas com visibilidade, e numa outra postura, uma postura de articulação entre o movimento negro e outros movimentos sociais, que também começam a trazer para dentro das suas pautas de reivindicação e de luta a superação do racismo e a luta antirracista. Então aí, em alguns momentos, articulações entre movimento LGBT, movimento negro, movimento feminista, né, e movimento campo, quer dizer, quilombola, a gente tem aí uma característica diferente da articulação entre os movimentos sociais. Né? Claro que dependendo da região do país, mais ou menos, dependendo do local do país, não acontecendo da mesma forma, tudo, nada regular, mas uma movimentação sim acontecendo, se nós formos olhar o contexto dos anos 70, o contexto dos anos 90, dos 80, do século passado. Bom, e pela primeira vez também, oficialmente, o Ministério da Educação, por meio então de um parecer do Conselho Nacional de Educação, ele define para os sistemas de ensino, para as escolas e para os profissionais da educação, de uma maneira geral, tanto da básica quanto superior, o que se entende por educação das relações étnico-raciais. É isso? Porque quando falamos sobre educação das relações étnico-raciais e trazemos isso para o contexto da alteração da LDB pela 10639, de que nós estamos falando? Qual é a compreensão que nós temos? Então, como diz a Petronilha, temos que aprender a ler os textos legais, né, Petronilha? Então eu trago para vocês o que o texto fala. Ele fala o seguinte: a educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam a todos respeito aos direitos legais e valorização da identidade na busca da consolidação da democracia brasileira. É o texto da Resolução 01 de 2004. E o texto do parecer continua. Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens para brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual e equânime. Está lá na página 8 do parecer. E ainda o parecer fala: a educação das relações étnico-raciais se assenta nas políticas de reparações e de reconhecimento que formarão programas de ações afirmativas. É isso. Então, para compreender do que nós estamos falando, para compreender o que isso significa, há uma própria concepção que está
nesses textos e é a concepção norteadora que pode ser ampliada, debatida, problematizada, mas não há como dizer que isso está só na cabeça da professora Petonino e da professora Nilma, não é isso? A gente tem hoje uma orientação que é em nível nacional. Um segundo ponto, então, é qual é o contexto em que esses desafios e essas perspectivas eles vão se configurando no contexto das relações étnico-raciais. Bom, primeiro, entender que a educação das relações étnico-raciais, então, trazida pelo parecer, trazida pela resolução, ela extrapola o campo educacional. Embora seja pensando em projetos educativos, não se limita ao campo da educação, não se limita ao campo educacional. E é nesse contexto que a alteração da lei, da LDB pela 10.639 se localiza. Então há aqui uma imbricação que entra o educacional, o histórico, o político, o antropológico, né, o simbólico, o econômico, está tudo aí no bojo. Não está por causa do texto legal, está porque é assim que a questão étnico-racial se configura na nossa sociedade, porque ela é estrutural e ela é estruturante das nossas relações sociais no Brasil. É isso? E esse contexto, que contexto é esse? É um contexto que eu não preciso nem dizer, mas a gente gosta sempre de repetir. Ele é um contexto desse nosso país que é diverso, não é isso? Diverso em todos os aspectos, cultural, étnico, racial, regional, e, ao mesmo tempo, é um contexto de um país bastante desigual. Então, essa é uma marca nossa de um tensionamento, e é nesse tensionamento que todos esses ordenamentos, essas orientações, todas essas lutas acontecem. Esse mesmo país, onde que nós vivemos, ao mesmo tempo, o discurso do mito da democracia racial, de um lado, permeando as relações cotidianas, permeando as mais diversas esferas da nossa sociedade, e, ao mesmo tempo, um compromisso internacional do próprio Estado brasileiro na terceira conferência de Durban, na África do Sul, que ao ser signatário do plano de ação de Durban, esse Estado se compromete a desenvolver políticas de ações afirmativas para a população negra. Basta ler o plano de Durban, nas mais diversas áreas, saúde, educação, emprego, etc. Então, todo aquele contexto que nós vivemos, e que foi um contexto muito tenso, né, do debate das ações afirmativas, com certos setores da mídia, certos setores acadêmicos, naquele tensionamento explícito, porque o tensionamento continua, talvez ele não esteja tão explícito quanto ele esteve no determinado momento. Muitas vezes nós nos esquecíamos de dizer que aquela postura de mudança que estava acontecendo no Estado brasileiro não era simplesmente, olha, vai acabar com a República, vai estimular o júri racial, a lei racial, para lá, como nós ouvimos muito, mas aquilo ali era uma movimentação que o próprio Estado brasileiro tinha que fazer, uma vez que internacionalmente ele já tinha acordado com os outros países de Durban que ia desenvolver ações afirmativas. E uma das modalidades das ações afirmativas é a cota. Então, aquele debate todo que tinha em torno, quer dizer, o Estado ele tinha que fazer. Não era só a nossa pressão estava ali colocada, o movimento negro, outros aliados da luta antirracista, agora o Estado tinha que dar uma resposta a um compromisso internacionalmente assumido. E é muito importante que nós falemos isso, por quê? Conversávamos também às três, nós soubemos conversar hoje, né, pelo visto, né? Às três nós conversávamos de que muitas vezes quando falamos avaliar, discutir os 10 anos da 10.000, etc, etc, algumas pessoas falam, eu não aceito, isso é uma imposição, vem de cima para baixo, etc. E nós conversávamos o seguinte, olha, muitas vezes as pessoas dizem isso porque elas são contra, é uma posição mesmo, ela é contra, e ela encontra esse argumento para dizer, outras vezes é por desconhecimento de todo um processo que vai muito além do que aquilo que a gente pode falar assim, é porque o movimento reivindicou, mas teve uma série de ações também de concordância com a existência do racismo, com a existência da desigualdade racial, com dados oficiais mostrando que a desigualdade racial, econômica e de gênero são marcas dessa sociedade e que precisam de políticas públicas para serem corrigidas. Então, quando nós pensamos formação de professores ou outros cursos que não sejam de formação de professores, em que o debate sobre a questão afro-brasileira e africana aparece ou tem que ser colocado, essas discussões têm que ser feitas, porque as pessoas têm que saber disso, não é isso? E a produção do conhecimento tem uma responsabilidade de socializar essas questões, não é isso? Bom,
Então, avançando, nesse país que convive essas tensões, etc., nós podemos dizer também que a gente vive um contexto hoje no Brasil em que a gente tem políticas de promoção da igualdade racial. Nós temos também profundos índices ainda de desigualdade socioeconômica e racial nas mais diversas áreas. Nós ainda temos altos índices de mortalidade da juventude negra, não é isso? Nós temos também racismo, discriminação e preconceito racial. E nós temos também na nossa gramática um discurso de maior valorização da diversidade. É ou não é? Está tudo aí. Está tudo aí. Então, pensar em implementar a educação das relações étnico-raciais, fazer uma releitura da discussão sobre África dentro dos currículos, nas escolas, na produção do conhecimento, implica não desconhecer esse contexto, não é isso? E não desconhecer as tensões que isso também acarreta para nós. Né? Então, não dá para entrar nesse debate desposicionado, digamos assim, se é que eu posso dizer. Não dá para eu entrar e falar, oh, mas eu fiquei surpresa porque eu falei isso, aí o aluno... Não. As pessoas vão reagir dentro desse contexto que a sociedade brasileira vive. E é por isso que quem cuida dos processos educativos, nós precisamos sim conhecer mais e ampliar os nossos próprios processos formativos para saber não só socializar o conhecimento, mas também reconhecer o tanto que isso bate em dimensões subjetivas na ordem da vida das pessoas, do discurso, dos preconceitos, etc, etc. Então você pode estar explicando, sei lá, a Cássio está ali, alguma coisa muito maravilhosa dos trabalhos que a Cássio faz com os filmes, com os vídeos, etc, com os produtores, e alguém vira e fala, mas eu sou contra as cotas, não é assim? Você não está nem falando. E alguém vira e fala assim. Aí você fala, mas aqui a discussão é outra. Mas por quê? O que move? É esse contexto que nós temos que compreender na minha perspectiva. Agora, quando eu penso em desafios e perspectiva, eu penso que o próprio fato de começar a sair mais, não é isso? Essas expressões, que antes as pessoas ficavam caladinhas, não é isso? E quando chegavam lá na esquina, né, caber? Aí as pessoas iam falar entre elas, disso começar a sair para o debate público, e as pessoas terem oportunidades, inclusive, de falar, não é assim, é assado. Isso é um movimento, isso é um movimento. E olha, não é porque eu sou da educação, não, Petronila também não, nós estamos puxando a sardinha para o nosso lado, né? Mas há que compreender que essa alteração da LDB contribuiu muito para esse processo. Não é a única, não foi o único fator, mas contribuiu muito para esse processo, sim. Por isso da importância e por isso que eu acho que ao longo dos 10 anos caminhamos. Temos que caminhar mais. Mas não acho que nada fizemos, não é isso? Bom, nesse sentido, eu passo o meu terceiro ponto, que eu já falei um pouquinho dele, mas que são os sujeitos responsáveis pela sua existência. Eu já falei que eu reconheço que há um protagonismo do movimento negro aí, há um protagonismo também de outros aliados da luta antirracista que não são negros e que sempre foram aliados da luta antirracista, são pessoas de outros grupos étnico-raciais, são outros movimentos sociais, são outros pesquisadores, mas aí eu chamaria atenção para dois aspectos que eu costumo chamar do movimento negro organizado, que são as organizações e entidades que nós nomeamos, né, tanto as nacionais e com grande penetração nacional, quanto aquelas locais e regionais, quanto que eu vou chamar aqui de negros em movimento, que muitas vezes são sujeitos na sua prática, na sua vida cotidiana, né, e que vão desenvolvendo também trabalhos, discussões, colocando o tema em debate, mas não necessariamente organicamente vinculado a uma determinada instituição. Esses sujeitos também são importantes, esses sujeitos são também centrais nessas mudanças que vão acontecendo, e junto com eles outros grupos e outros sujeitos também não sistematicamente organizados estão e fazem parte desses processos de mudança que nós assistimos na sociedade brasileira nos últimos anos. E esses sujeitos, eles estão nos mais diversos espaços, estão na esfera jurídica, estão na esfera pública, na privada, estão nas universidades, nos movimentos, na área da saúde, etc. Estão espalhados por esse Brasil afora, não é isso? E estão construindo esse processo aí de perspectivas e de desafios. Eu diria também que o movimento negro e esses negros em movimento, eles fazem um processo de anúncio e de denúncia, que eu chamaria aqui. Eu acho que eles anunciam que é possível construir uma outra sociedade e uma democracia com maior qualidade,
que corresponda a essa diversidade étnico-racial e cultural do nosso país, anunciam isso, é possível, é isso? Não tivemos uma reprodução do apartheid, como muitas vezes as pessoas pensaram que ia acontecer, sobretudo com as políticas afirmativas. Temos outras formas de apartheid nesse nosso Brasil, não é isso? Mas não foi esse o construído, não foi esse o estimulado, como muitas vezes nós ouvimos um discurso muito midiático, inclusive, e que causava pavor em algumas pessoas, anunciam que é possível sim pensar equidade, justiça social, promoção de igualdade racial, democracia em um país tão diverso e articular isso para tentar superar a desigualdade, e que o Estado tem que estar também comprometido. Não é só a chamada sociedade civil organizada ou não organizada. Esse papel do Estado é um papel político, se é um Estado democrático, se é um Estado de direito. E se é isso que nós temos, ora, vamos lá, Estado, faça a sua parte também, né? E denunciam. Qual que é o movimento de denúncia que eu acho que fica aí, esse par? É porque nunca a denúncia de que é preciso superar o racismo vai sair dessa pauta. Nunca ela vai sair dessa pauta. E não pode sair dessa pauta. Então, muitas vezes nós escutamos hoje a discussão da diversidade, o discurso da diversidade, que é extremamente relevante, significativo, etc. Mas quando esse discurso da diversidade começa a nublar de que nós temos que superar o racismo, de que a luta antirracista é uma luta de todos nós e que a sociedade brasileira, para se tornar realmente mais democrática, não pode deixar de enfrentar essa situação, olha lá, cuidado, que a gente começa a escorregar para o mito da democracia racial e usar o jargão diversidade em relação a isso. Então são cuidados, e eu acho que é um movimento de anúncio e de denúncia que os negros em movimento, o movimento negro e os demais aliados dessa luta, eles têm feito ao longo desses 10 anos, e antes já faziam, mas eu estou aqui pensando o que aconteceu ao longo dos 10 anos. Bom, a educação, ela vai acompanhar sempre esse processo, tenso, contraditório, complexo, etc. Vai repercutir e sofrer repercussões e, ao mesmo tempo, vai se afirmando mais como um direito e como um direito da população negra. Eu me lembro, assim, quando lia os documentos do movimento negro, MNU, anos 70, aquela cartilhinha, 10 anos do MNU, quem aqui é mais da nossa geração, assim, sabe, né, com aquela mão, reaja, né, contra a violência racial, não é isso? Eu lia aquelas e ficava, puxa, mas a educação como direito da população, mas a população negra não tem direito da educação? Eu ficava intrigada, era estudante, e depois fui entendendo como que a gente sabe que a garantia desse direito, ela fica trincada, não é isso, no Brasil, quando você pega os diferentes coletivos considerados diversos e a Constituição brasileira e como que o acesso à educação se dá na vida, no cotidiano, no acesso, na permanência para os diferentes coletivos sociais da nossa sociedade brasileira. E nesse caso, quando nós vamos avançando na educação, no reconhecimento da educação como um direito para a população negra, e a alteração da LDB acontece, e vem o parecer do CNE, vem resolução, vem o plano, nós entramos num movimento também muito tenso, que é o movimento da regulação, como diz Boaventura, e da emancipação, não é isso? Precisamos de entrar para dentro do Estado também e garantir esse direito. E aí vem a regulação, via as normas, as diretrizes, etc., que tem que ser seguida, não é isso? Essa regulação é fruto de uma luta por emancipação, não é mesmo? Mas na hora que ela é interpretada e devolvida, não é isso? Como resposta, aquela radicalidade inicial muitas vezes não é aquela que sai como uma resposta, não é isso? E aí a luta da sociedade brasileira e dos movimentos organizados dos negros, brancos, indígenas, etc., em movimento, é de tentar garantir de novo que essa regulação não se torne conservadora, mas que seja uma regulação que tenha algum equilíbrio entre o processo emancipatório que demandou aquela inserção ou aquela normatização e que ela volta para essa sociedade brasileira e para esses grupos da sociedade brasileira regulada de alguma forma. Então, ao longo desses 10 anos, eu vou assistindo, se vocês me perguntarem assim, desafios e perspectivas, esse movimento. E esse movimento, na minha perspectiva, é também responsável por uma situação que a pesquisa nos mostrou, que é uma implementação irregular da história da África, cultura afro-brasileira, nas escolas de educação básica.
Você tem uma implementação, se você me perguntasse assim, Nilma, qual que é a sua concepção? É uma implementação que acontece de forma irregular. Você não pode falar que ela é horizontal, que todas as escolas, ou que uma escola toda. Você tem essa irregularidade, e para compreender essa irregularidade, você tem que compreender as diferentes realidades. Não dá para comparar muito, entendeu? Não posso pegar uma escola do Pará, em uma situação lá, e falar que Minas Gerais... Nós vamos precisar que o campo da produção do conhecimento comece agora a construir outros tipos de pesquisas, qualitativas também, não só quantitativas. Precisamos das quantitativas para fazer grandes mapeamentos, mas precisamos também de qualitativas e comparativas também, para que a gente possa entender essas diferentes realidades, os sujeitos que estão dentro dessas realidades e mais. Nunca descolar a implementação da história da África, cultura afro-brasileira, das diretrizes, do que é o sistema educacional brasileiro, ok? Nunca descolar. Nunca descolar dos problemas que são os problemas de configuração do sistema de ensino brasileiro nas diferentes regiões do país. As políticas macros de avaliação que hoje estão colocadas para a educação brasileira, melhora IDEB, alta IDEB, baixa IDEB, melhora na matemática, melhora no português, o PIS, o OCDE, não é isso? É nesse contexto que a situação acontece. Então não é algo isolado, que vai depender somente de um professor interessado, um coordenador pedagógico, de um diretor. Depende das pessoas mobilizadas, mas também tem toda uma estrutura e uma engrenagem aonde nós também temos que mexer. Então, muitas vezes eu devo participar de discussões que não dizem respeito só à implementação da 10639, mas é a discussão da gestão. Porque muitas vezes uma gestão autoritária e antidemocrática é uma gestão que inviabiliza a própria implementação numa determinada escola, né? Inviabiliza porque não cria condições, né, isso para os próprios professores e estudantes naquela escola vivenciarem uma série de possibilidades que o próprio texto das diretrizes nos dá, uma série de possibilidades que o plano nos dá. Aí você fala, Nilma, mas isso é possível? Quem é educador de educação básica sabe que essas coisas acontecem, não é mesmo? Então, temos que, muitas vezes em setores que pode até não parecer que tem a ver com o tema, nesses setores nós precisamos de debater o tema também. Não é nacional? Não é só educacional? Não é estrutural? É estruturante? Então, ali também. Bom, indo mais para frente agora, os resultados da pesquisa, então, da educação das relações étnico-raciais. Nessa pesquisa, eu traria para vocês, foi uma pesquisa feita, 36 estudos de caso, em escolas das 5 regiões do país, escolas de educação básica, da educação infantil até o ensino médio, uma pesquisa que contou com a participação de núcleos de estudos afro-brasileiros da UFMG, Paraná, Pará, Mato Grosso, Bahia, Federal Rural de Pernambuco, uma pesquisa encomendada pelo MEC, SECAD e pela representação da Unesco no Brasil, que queria compreender assim, a quantas andava então a implementação da 10639. A pesquisa ela teve uma parte quantitativa, primeiro, que foram questionários enviados para secretários estaduais de educação e também secretários municipais dos principais capitais. 39 questionários foram devolvidos, nós mapeamos ali as principais demandas que resultavam daquele questionário. Uma pergunta central era, você indica escolas que implementam a história da África, cultura afro-brasileira na sua secretaria? Quais são essas escolas? A partir desse mundo de indicações, nós criamos alguns indicadores para chegar até as 36 escolas que nós separamos. 36 porque nós fizemos assim uma ousadia e dividimos a região Nordeste em duas. Aí ficou assim, porque é muito grande a extensão, dividimos aí nós chamamos de regionais, porque não podíamos chamar de região, que ia cometer um problema e a geografia ia brigar com a gente, além do governo federal, né? Assim. E bom, no trabalho de campo eu vou sinalizar para vocês muito rapidamente alguns dos resultados. Quando fomos então essas 36 escolas, entre elas nós colocamos também escolas que foram premiadas nas 3 edições do Prêmio CERT, nós incluímos também no conjunto das escolas, pedimos indicações a núcleos de estudos brasileiros, então nós fizemos uma engrenagem depois para construir um indicador para chegar nas 36. E não dá para explicar porque é muita coisa, mas só para a gente ver o que nós percebemos. Ficamos de 5 a 7 dias em campo, então o que nós tivemos da pesquisa foi o resultado via narrativa dos sujeitos, ok? Porque não dava para a equipe
verificar na prática o que as escolas estavam fazendo. Então nós trabalhamos com as narrativas, com os depoimentos de diretores, pedagogos, professores, e também fizemos o que nós chamamos de um grupo de discussão com os estudantes, para saber, afinal de contas, o que eles tinham aprendido daquele trabalho. Com os estudantes, nós usamos a seguinte estratégia: pedíamos indicação de 3, a equipe selecionava 3 e nós tínhamos como um eixo desencadeador da conversa alguma atividade sobre a temática africana e afro-brasileira que tinha sido desenvolvido naquela escola pelos professores, etc. E aí o grupo era um pouco a discussão sobre aquela atividade, o que os estudantes tinham aprendido daquela atividade, o que eles achavam do tema. Então foi assim o trabalho. Então o que o trabalho revelou para a gente? Primeiro, as escolas todas, não dá para nós falarmos que elas não estavam inseridas num contexto mais afirmativo de tentativas de construção de outras práticas. Tanto é que elas foram indicadas, ok? Nós observamos também que, algo que várias pesquisas qualitativas já têm falado, de que a alteração da LDB, pela 10.679, ela deu legitimidade a práticas que já aconteciam dentro de escolas. Então, muito antes, não é isso? De 2003, práticas já aconteciam, professores já estavam articulados. O que aconteceu foi dar uma legitimidade para esses grupos, muitas vezes em algumas escolas pesquisadas. O que nós observamos também das práticas é que elas tinham muito mais inserção no que nós vamos chamar disciplinar, dentro das disciplinas, nos trabalhos interdisciplinares, do que propriamente eixo de projeto político-pedagógico. Isso foi muito raro de encontrar. Uma escola que o eixo do projeto político-pedagógico fosse a implementação da 10.679, etc, etc. Observamos também que dentro das escolas pesquisadas, nós encontrávamos também resistências à própria temática. Resistências que vinham tanto da direção, quanto de professores, quanto de estudantes. Havia também, em algumas das escolas selecionadas, compreensões de como essa é uma lei dos negros e nós somos um país diverso, então por isso que não questionamos se isso tem que ser implementado. Vivenciamos também, observamos que muitas vezes uma escola indicada como a escola que realizava práticas que se aproximavam das diretrizes, quando nós chegávamos nessa escola, já tinha passado o tempo que aquela prática tinha acontecido e a escola já tinha voltado para um cotidiano muito outro, diferentemente daquele que existiu quando a secretaria mapeou essa escola como uma boa prática, e uma prática interessante. E claro que aí tem a relação de pessoas profissionais que estavam nessas escolas e que se mudam dessas escolas. E aí entra a questão da própria rotatividade dos professores. Muitas vezes ele não mudou porque tiraram esse professor, porque não, é porque ele era contratado, terminou o contrato, ele saiu, foi para outra escola, e aí a escola não estava enraizada aquela implementação no seu projeto político-pedagógico. Então a pessoa foi e levou toda a ação dela. E isso é muito comum nas pesquisas qualitativas que nós fazemos por aí afora. Nas escolas que introduziram no projeto político-pedagógico a discussão da implementação da LDB, o que se observou, e que não foram muitas, foram poucas, é que isso se apresentou como um elemento chamado assim de facilitador da continuidade das atividades. Então saíam professores que eram chaves, mas como aquela discussão tinha sido feita mais coletivamente por aquelas escolas, ou saía um gestor ou uma gestora, né, um diretor ou uma diretora, mas havia uma continuidade, porque aquele projeto foi tomado como um projeto da escola. E aquilo dava visibilidade, inclusive, para a escola, premiação, visibilidade pública, etc. Então havia, assim, quando estava no PPP, havia a possibilidade de maior continuidade do que quando estava nas disciplinas enraizado, porque alguém fez o processo de enraizamento, alguém, um profissional ou um gestor, tá? Bom, outra questão que nós observamos é o que sustentava essas práticas, então. Nós observamos que a sustentabilidade dessas práticas, ela estava mais diretamente relacionada com algumas características gerais da própria escola. E isso foi muito interessante observar. Estava relacionada com a gestão da escola e do seu corpo docente. Então a continuidade também estava relacionada com questões mais estruturais. Relacionado com os processos de formação continuada de professores na temática étnico-racial. Então, os processos não dependem só do que vem do governo federal, mas processos organizados pelo município, pelo estado, pelo DF, projetos de extensão com as universidades.
Então, isso também garantia, de alguma forma, a sustentabilidade dessas práticas. A outra, a própria inserção no PPP, como eu já tinha falado. E não se pode esquecer de uma outra questão, que é o peso da cultura escolar, a organização do tempo escolar, a organização do espaço da escola, as condições de infraestrutura e a relação dessa escola com a comunidade do seu entorno. Se nós formos pensar, né, Petronila, é aquilo que a gente já fala na pedagogia sobre outras temáticas que não só a temática étnico-racial. Então, essa estrutura da escola, ela está diretamente relacionada também com a implementação das diretrizes dentro dessas escolas, com um diferencial. Se a gente já tem essas questões que são estruturais na educação brasileira, no que diz respeito à temática étnico-racial, entra um outro componente, que não entra em outros temas, que é eu gosto ou não gosto, eu concordo ou não concordo. Mesmo sendo a LDB, você vai encontrar, nós encontramos pessoas falando assim, não, mas eu não concordo, não. É LDB, mas não quero implementar porque não tem racismo no Brasil. Então, isso também nós escutávamos, mesmo nas escolas que tinham práticas que eram inovadoras. Então, conversando com o grupo docente. Bom, uma outra questão que nós observamos é que, quando conversávamos com os estudantes e com os professores, era mais presente reflexões, leituras, acompanhamento no que diz respeito às relações étnico-raciais no Brasil. Havia muita necessidade de maior conhecimento quando nós falávamos sobre a questão do continente africano. Inclusive, quando falávamos com os estudantes, era visível que uma postura de mudança em relação ao preconceito, à não prática do racismo, à dimensão ética, isso foi muito forte. Os estudantes que participavam desses grupos, desde os pequenininhos até os mais velhos, eles mostravam que isso eles tinham compreendido do campo das relações étnico-raciais, o que é muito bom. Porém, conhecimento sobre o continente africano, as questões hoje, as questões de ontem, etc., isso era frágil. E isso diz para nós alguma coisa, não é isso? Diz para o campo da formação de professores, para a socialização do conhecimento também e para as nossas próprias pesquisas. A outra questão, as datas comemorativas. Elas estavam lá com muito peso, 20 de novembro e o 13 de maio. Bati o recorde, né? E numa releitura do 13 de maio, na grande maioria das escolas que o 13 estava sendo comemorado, era numa releitura, e o 20 de novembro, o ápice da discussão de consciência negra, etc. O que acontecia com essas datas? Em algumas escolas estava focado no 20, a prática, com uma mobilização de grupos de professores ou de gestores, e em outras escolas o 20 era a culminância. Então, muitas vezes nós escutamos as pessoas falar, mas só comemora o 20, tal. Tem que chegar perto para saber como é que a comemoração acontece. Algumas escolas, elas vinham crescendo, realizando práticas ao longo do ano, e o 20 era uma culminância de toda a escola. Em outras escolas, o trabalho estava mesmo concentrado na data do 20 de novembro. Então, havia também essa particularidade. Uma outra questão que nós observamos na pesquisa, como resultado que eu posso trazer para vocês, é da importância da ação indutora da Secretaria de Educação. Que nós observamos que as escolas que tinham uma Secretaria de Educação proativa, vamos chamar assim, que essa secretaria cobrava, olha, tem que implementar o parecer do conselho, tem que implementar as diretrizes, que ela tinha uma ação proativa, havia uma movimentação no interior das escolas, mesmo com discordâncias. Mas as pessoas falavam, olha, eu tenho que cumprir aqui, porque tem um ordenamento, vendo o pessoal da secretaria aqui, tem uma orientação da secretaria que fazia grupo de estudos, ou que dava cursos à distância, de formação continuada, em articulação com a universidade ou com o MEC, etc. Bom, finalizando os desafios, né? Os desafios que eu diria que nós enfrentamos é que nós temos um desafio que está na formação de professores, nós sabemos. Nós temos um desafio que está na gestão do sistema de ensino, na gestão das escolas. Nós temos esse desafio. Temos um desafio também na implementação que diz respeito à educação escolar quilombola, que é um tema que pouco entrava e que aos poucos tem entrado também nesse campo, e agora temos inclusive diretrizes para a educação escolar quilombola, e é também de muito desconhecimento a questão quilombola nas escolas que são quilombolas, ou seja, que estão nas regiões quilombolas e naquelas que estão distantes, e inclusive na formação de professores. Esse é um desafio que nós temos aí pela frente para os próximos 10 anos. Há também um outro desafio que eu quero compartilhar com vocês, que é pensar o quadro da própria educação superior do país. Esse também é um desafio quando nós pensamos na questão das relações étnico-raciais.
Nós sabemos que hoje estão em curso várias medidas de ações afirmativas, né? Isso voltada para a educação superior, cotas, bônus, pontuação adicional, lei de cotas para as federais. Aqui em São Paulo vocês estão aí com uma proposta, né? Discutindo aí o tempo. Mas nós temos aí um desafio que é a educação das relações étnico-raciais. Como ela não se restringe apenas à educação básica, nós temos esses estudantes que estão chegando, não é isso? Por esses processos, e esses estudantes, eu chamo a atenção de que eles estão levando para dentro, trazendo para cá, né, para dentro da universidade, novos saberes, não é isso? Jeitos de ser, vivências outras, uma outra corporeidade, uma outra forma de lidar com o conhecimento, e esse é um desafio que está desencadeado e está colocado para nós. E talvez um dos maiores desafios que essa dimensão das ações afirmativas, articulada com a educação das relações étnico-raciais, nos traga, seja, na minha opinião, uma redefinição da educação superior por dentro. E aí que nós entramos num outro campo de debate. Redefinir currículos da educação superior, fazer os debates da pesquisa, definir fomento à pesquisa nos órgãos que fazem fomento à pesquisa, pensar editais que fazem articulações com o continente africano e que tem a dotação orçamentária para isso, inclusão de mais pesquisadores nesse tema. Esses são desafios que estão colocados agora para nós, na minha opinião. Além disso, eu diria que nós temos um outro tipo de desafio que ainda tem, que é relacionado com esse, que diz respeito à própria produção do conhecimento e à própria dimensão epistemológica desse conhecimento. E aí existem vários autores africanos, é isso, de outras nacionalidades, que já têm discutido sobre esse tema. Quer dizer, uma visão epistemológica que não pode excluir a raça enquanto construção social, cultural e política. E também não pode excluir a própria produção e diálogo e embate e debate dos sujeitos negros, não é isso? Protagonistas aí desse debate e que fazem parte desse debate em articulação com os outros sujeitos étnico-raciais. E não se pode desconsiderar também nessa produção do conhecimento toda uma trajetória de luta antirracista que é relevante para compreender as relações raciais no Brasil. Então, nós estamos diante desse desafio epistemológico aí, que diz respeito ao próprio continente africano e à compreensão que se tem desse continente africano, né? E essa é uma outra questão que nós vamos enfrentar pela frente, porque como superar esse abismo que o Boaventura de Souza Santos chama a atenção, desse pensamento abissal, não é isso? Há aí um pensamento abissal na produção do conhecimento, que quando nós vamos pela discussão que Boaventura faz, de pensar esse mundo dividido em duas grandes partes, e em uma estão o lado de cá e o lado de lá da linha, o lado da civilização, o conhecimento, a ciência, o outro lado sem lei, sem regras, sem direitos, sem conhecimento, onde é que no imaginário, inclusive da produção do conhecimento, não é isso? O continente africano e toda a sua dimensão está colocada. Então, esse é um outro desafio que é impulsionado por esse movimento que nós temos vivido ao longo desses 10 anos. E eu acho que compreender esse contexto e repensar em uma perspectiva emancipatória e antirracista é papel da democracia. E se é papel da democracia, é papel da universidade. E se é papel da universidade, é também papel dessa sociedade, de todos nós. Então eu vejo que de 10 anos para frente, nós temos que consolidar o que não está consolidado, enraizar o que não está enraizado, superar e trazer novos debates e novos desafios. E assim, o movimento da sociedade e da produção do conhecimento continua. É isso, gente. Muito obrigada. Essa questão da transversalidade. As relações étnico-raciais, já que a gente está usando o termo transversal, ela acontece transversalmente, quer dizer, em todas as situações. E entre as pessoas, né? Entre as pessoas no seu dia a dia. A produção de conhecimentos é também atravessada por essas relações. Quer dizer, por isso nós acreditamos ou
não digo nós, mas há pessoas que acreditam que há conhecimentos mais importantes e há conhecimentos menos importantes. E o que me parece que é importante, que vale a pena ter presente quando foi feita a redação do parecer 3/2004 do Conselho, que foi um parecer produzido com uma intensa consulta, né, para pessoas, para o movimento negro, para pessoas não necessariamente ligadas ao movimento negro, para professores de diferentes níveis de ensino, que estavam em sala de aula ou estavam na gestão, inclusive nas secretarias de educação e nos conselhos de educação. E a conclusão a que se chegou: por que ensinar história e cultura afro-brasileira e africana somente para a gente saber um pouco mais de história? Não era isso que o movimento negro vinha construindo ao longo do século XX. Então, o sentido de estudar história e cultura afro-brasileira e africana é para que as relações étnico-raciais sejam reeducadas. E como as relações étnico-raciais estão nas diferentes disciplinas, nos diferentes momentos vividos na escola, abrange a vida escolar, abrange a forma como os professores ensinam. Talvez os professores de física, por exemplo, de matemática, digam: é impossível ensinar história e cultura afro-brasileira e africana, não tem nada a ver com isso. Não, tem. O pessoal da etnomatemática está mostrando que tem muito a ver. Então, as áreas de conhecimento, filosofia. Filosofia, bom, o termo até foi criado, digamos, no hemisfério norte, mas existe um jeito próprio de filosofar que é de raiz africana. Então, se eu ensino filosofia, eu também tenho que ensinar filosofia africana, para dar dois exemplos. É daí que vem a transversalidade, quer dizer, ela vem a partir, motivada pela relação que as pessoas mantêm entre os grupos étnico-raciais. As pessoas negras sabem do que eu estou falando. As pessoas, em diferentes circunstâncias, não só escolares, mas em circunstâncias de vida, vivem experiências, são tratadas simplesmente a partir da cor da sua pele, a textura do seu cabelo. A Nilma tem, inclusive, longos estudos sobre isso. Quer dizer, a nossa presença já informa o interlocutor. Então, eu não gosto do termo transversalidade, porque vem toda aquela ideia dos temas transversais que se estudaram, mas as relações entre as pessoas estão presentes no cotidiano, inclusive no cotidiano das salas de aula. E as diferentes disciplinas, não unicamente a história, se nós formos conceber as nossas práticas pedagógicas a partir de africanidades, e talvez vocês digam: mas por que só de africanidades? Bom, quem se dedicou a ler o parecer está dizendo que não é somente. Mas por que se privilegiariam as africanidades? Porque elas estão fora. Não é? Porque se tem a ideia de que não se produziam conhecimentos em África antes da chegada dos europeus. Porque não se difundiam, recentemente, é muito recente, talvez seja 10 anos, que se falam das universidades africanas históricas que
floresciam, né, no norte da África, né, Tombuctu, Gao e Djenné, que floresciam na mesma época que floresciam as universidades europeias. É muito recente que se fale sobre isso. Então, não se trata, no meu entender, de transversalidade, mas de presença da expressão africana ou de raiz africana em cada tópico, vamos dizer assim, em cada matéria, disciplina, chamem como quiserem, ou em cada área do conhecimento que se trabalha em sala de aula. No meu entender, a Lei 10.639 justamente nos pôs um problema para os currículos e para as pessoas, e para as pessoas em geral, não só para os professores. O conhecimento no dia a dia da vida dos cidadãos brasileiros a partir das diferentes raízes étnico-raciais estão influenciadas por outras visões de mundo, e elas se cruzam e entrecruzam no dia a dia. Na escola, nós evitamos de tratar disso. E quando tratamos como transversal. Ela não é transversal, ela é presente, elas são raiz. Por isso eu insisto que a gente vai ter que aprender com as comunidades chamadas populares, né? Eu não gosto muito do termo porque parece que a gente está se excluindo dessas comunidades, porque ali acontece no dia a dia este convívio, e que se entrecruzam esses saberes. A gente tem que saber como é que eu aprendo com os outros sem deixar de ser quem eu sou. Como é que eu aprendo um ponto de vista de uma outra cultura ou de um outro povo, sem, entretanto, ter que ser absorvida por ele? E posso até respeitá-lo. Como é que eu consigo ser sensível à discriminação que outras pessoas vivem a partir daquelas que eu próprio vivo? Então, eu discordo de que o fato de a educação das relações étnico-raciais dizerem respeito a todas as disciplinas, que seja porque uma exigência, digamos assim, pedagógica de uma transversalidade. Não, ela faz parte do dia a dia, ela faz parte da convivência. Então, onde houver brasileiros das diferentes pertencimentos, elas existem. A gente, quando eu digo a gente, estou pensando nós professores, tomemos ou não conhecimento disso. Eu diria que a questão da transversalidade, um pouco isso que a Petonilha falou, ela tem sido uma interpretação do texto da própria LDB e também das diretrizes e da resolução. Então, a ideia, nós ficamos muito contaminados pelos parâmetros curriculares nacionais na educação básica com a ideia dos eixos transversais, dos temas transversais. E isso, de alguma forma, fica muito, como é que eu diria, disseminado entre nós. A ideia da transversalidade em si, ela pode ser uma ideia boa de falar, olha, aqui tem um tema que é tão relevante que ele tem que estar em todos, não é isso? Ele não tem que estar separado, então ele tem que transversalizar. Porém, na forma como a nossa estrutura, a estrutura do sistema de ensino brasileiro acontece, não é isso? E a própria organização dos conteúdos acontece dentro da escola, quando você fala que vai transversalizar, é quase quando você não quer fazer, não é isso? Você fala, é tão importante que eu vou transversalizar. Aí você pode saber que a coisa não vai acontecer. Então, infelizmente, tem sido isso, trabalhar com a ideia de transversalidade. Às vezes os meus colegas que são pesquisadores do tempo brigam comigo quando eu falo assim, mas eu falo, olha, não tem sido isso que eu tenho visto nas pesquisas que eu faço em relação ao tema com o qual eu trabalho. Aí, só para te mostrar, assim, mostrar para vocês, eu peguei aqui o texto, por isso que eu estava procurando, o texto da resolução. Olha que ela não dá margem para você pensar em transversalidade, quer ver? É uma interpretação. E é uma interpretação à luz, né, de quando a gente tem problemas com o tema. Olha, o artigo 1º fala assim:
da resolução do Conselho que interpreta a alteração. A presente resolução institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana a serem observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da educação brasileira e, em especial, por instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. Primeiro ponto, em especial, então não significa que é só na formação inicial e continuada de professores. Muitas vezes as pessoas falam assim, tem que estar só na formação de professores, então eu trabalho com física, química, bacharelado, não preciso discutir. Então a resolução, ela tenta colocar de forma mais ampla. Aí ela vem no parágrafo 1º. As instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes nos termos explicitados no parecer do CNE 3 de 2004. Ou seja, quando fala que vai incluir nos cursos que ministram conteúdos de disciplinas e atividades curriculares, isso não é transversalizado, você está entrando no eixo, você tem que entrar no conteúdo das disciplinas, nas outras atividades curriculares, pesquisa, ensino, extensão, se a gente pensar em ensino superior. E nos sistemas de ensino tem que entrar dentro do currículo, nas mais diversas áreas do currículo. Depois fala uma outra coisa para a educação superior, que a gente considera pouco, que é o cumprimento das referidas diretrizes curriculares por parte das instituições de ensino, públicas e privadas. Ele será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. E isso a gente ainda não conseguiu. A gente tem na avaliação do sistema de avaliação da educação superior uma pergunta, mas ela não pontua. É uma pergunta só para você saber a quantas anda o debate. E agora tem uma discussão da CECADI com o INEP e também com o Conselho Nacional de Educação, né, para que seja considerado como critério na pontuação das instituições de ensino superior. E isso vai mudar radicalmente, porque vai se pontuar, realiza aquilo, entrou, aí não é transversal, tá vendo? É nuclear. E quando nós vamos para outras diretrizes do Conselho, todas as diretrizes que saíram após 2004, elas trazem para dentro do eixo comum do currículo a implementação da história da África e da cultura afro-brasileira. Ou seja, quando o gestor ou o professor interpreta como um tema transversal, é uma interpretação daquilo que o texto não está falando, porque o texto não falou em momento algum de transversalidade. Ele fala, tem que entrar no conteúdo da disciplina, tem que entrar como critério de avaliação, tem que entrar no núcleo. Quer ver? Tem uma outra aqui que eu acho que é bom para a gente também ver, nas diretrizes curriculares gerais da educação básica, de toda a educação básica, né, que saíram logo, um pouquinho após, né, fala o seguinte, olha, nessas diretrizes, que traz para a gente mostrando que não é transversal. Fala assim, ó, a LDB definiu princípios e objetivos curriculares gerais para o ensino fundamental e médio sobre os aspectos, duração, anos letivos, carga horária, uma base nacional comum e uma parte diversificada. Aí vem a parte legal, fala o seguinte, né, a base nacional comum é aquilo que tem que ter, todas, e a parte diversificada de acordo com as questões regionais, etc. Entende-se por base nacional comum da educação básica, conhecimentos, saberes, valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras de conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania, nos movimentos sociais. Olha que negócio avançado, não é mesmo? Se todo mundo fizesse, né? Definidos no texto dessa lei, aí vem artigos 26 e 36, que assim se traduzem: português, matemática, conhecimento do mundo físico, natural, realidade social, política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Tá vendo? É base nacional comum, não é parte diversificada e não é transversal. Por isso que a gente falava, o que a gente tem que fazer nessa hora? O gestor do sistema, o professor, vocês têm que trazer e falar, não, pera lá, a sua interpretação de transversalidade não é isso que o texto está falando. Você não pode ficar preso só no artigo 26, você tem que pegar tudo que vem depois. Então, eu acho que esse, como você fala, é um caminho que a gente pode construir de começar a trazer à tona isso e trazer o texto e falar, não pode ser transversal, então não pode ser porque eu acho, porque... Entendeu? Então, acho que é um contexto de interpretação
que foge, né, do que o texto está falando, e um pouco a interpretação a partir de como a gente lida com a importância ou não dessa temática. Eu diria que é isso um pouco a minha contribuição. Então, o que faz a 10.000? Ela introduz um novo artigo na Lei de Diretriz e Base. É claro que nós falamos muito na 10.000, e o movimento negro vai falar a vida inteira, enquanto tiver movimento negro, porque a lei em si, ela é um símbolo. A Lei 10.000, ela é um símbolo importantíssimo do movimento negro. E o movimento negro e seus militantes vão sempre repetir. Entretanto, tem que saber que com ela aconteceu, como qualquer lei que introduz uma modificação na lei maior. No mesmo momento em que ela é implantada, ela deixa de existir enquanto tal, porque ela introduz um novo artigo. Então, mas como a gente não tinha essa informação, a maior parte dos brasileiros, a gente entendeu que a 10.000, e dado a ênfase que nós do movimento negro sempre demos, que a 10.000 seria uma lei independente. E quando veio a 11.000, se entendeu, houve gente que dizia, desapareceu, não tem mais, agora o que vale, o que vai ser, só se vai fazer. Foi uma interpretação não acertada por desconhecimento, é claro. E que não houve o esclarecimento veemente e rápido, não é? Para fazer entender que o que ela tinha feito a 11.000 foi modificar o artigo 26A introduzido pela 10.000. Ela acrescentou, mas ela não acabou com o artigo, ela enriqueceu o artigo, né? E é importante também dizer que História e Cultura dos Povos Indígenas, para todos os estudantes, não unicamente para a educação indígena. Eu acredito que para a educação indígena a gente não precisa nem dizer que precisa estudar História e Cultura nas escolas indígenas. Isso já está, não precisa de uma lei para isso, né? Até pela própria concepção e organização. Da mesma forma para os quilombolas, a gente não vai precisar escrever, ó, vocês precisam estudar História. Isso, olha, é a LDB que é válida, etc. Mas quando alguém vira e fala assim, mas revogou, a 11.000 revogou a 10.000, aí você tem que sempre explicar, olha, ela alterou, trazendo a temática indígena, história e cultura indígena, ela faz alterações ali no texto, que quando a pessoa quer interpretar, ela até interpreta que não é tão obrigatório assim, isso já aconteceu nos nossos debates lá dentro do Conselho, mas o artigo 79B está lá na LDB, e é só ir no site do Planalto, que é onde você vê toda a legislação mais em dia, é o site do Planalto. Então você tem que ir lá no site do Planalto, não adianta LDB revisitada, aqueles livros que a gente compra, porque as alterações vão acontecendo e as publicações impressas não conseguem acompanhar. Então tem que ir no site do Planalto e você vai ver que está lá 26A, alterado pela 11.000, depois está cortado e vem alterado pela 11.000 com texto. E está lá no 79B, alterado pela 10.639. Ou seja, as duas estão valendo. As duas legislações estão valendo como alterações, e o que vale no grande cômputo geral é a lei maior que elas alteraram, que é a LDB. Então eu sempre tenho, quando vem essa discussão, eu sempre faço toda essa conversa, aí depois eu volto para o texto lá das diretrizes e vou mostrando como, nos outros documentos do Conselho, que são orientadores e resoluções, a 10.000, ou o espírito da 10.000, digamos assim, ele permanece lá com o caráter de obrigatoriedade de núcleo comum, e não com o caráter de transversalidade, de temática. É um pouco esse o exercício que eu tenho feito para se discutir. Ok?